Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Que versículo forte, né? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Esse é o versículo 15 do capítulo 3 da primeira epístola de João. Nós vamos ler agora, que começa assim. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode termos recursos para socorrer o nosso irmão e fechar o nosso coração? Como pode? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do Senhor, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Que capítulo confrontador, né? É confrontador sim, irmãos. Para mim é. Porque quando ele fala de amar na prática, sabe? Porque eu, pessoalmente, eu acho mais fácil amar na teoria. Eu acho que amo mais de palavras do que atitudes. Acho não, eu tenho que ser sincera e honesta. Eu verdadeiramente amo mais de palavras do que de atitudes. E eu falo isso com tristeza mesmo, porque quando a gente conhece a verdade, a gente não se conforma em ser medíocre. Ser medíocre no que eu quero dizer assim, na média, né? Em ser uma pessoa que faz o mais ou menos, ou que faz abaixo da média, ou que faz a média. Mas a gente não se contenta, porque quando a gente lê a palavra e quando a gente tem o objetivo de ser mais parecido com o Senhor, a gente busca isso. Então, que verdadeiramente o Senhor faça na minha vida, faça na sua vida, um mover
né, a partir do nosso coração, que o Senhor venha converter nossas intenções, que o Senhor venha colocar no nosso coração o querer e o realizar, né, que a gente venha ajudar a Deus, né, não que Deus precise de ajuda, mas que a gente venha educar a nossa vontade, a gente venha direcionar a nossa vontade, que a gente venha ler um versículo desse e não sentir peso, mas sentir encorajamento a ser bem melhor do que já somos. Deus abençoe a sua vida e até o próximo capítulo.